E aí, você que acabou de entrar no canal, bora aí para o curso de WordPress. Não teremos muita teoria do curso, a gente vai cair mais na parte prática mesmo. Nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de um servidor local, né, que a gente vai estar utilizando aqui. A gente não vai fazer nada utilizando a web, hospedagem e tudo mais. A gente vai fazer tudo localmente. Então a gente vai fazer toda a criação do site, que vocês vão ver durante o curso. Aí lá na frente a gente faz a hospedagem. Então vai ser mais para didático, para vocês aprenderem como que o WordPress funciona. Beleza? Bora lá então estudar um pouco. Meu nome é Fábio, vou estar orientando vocês aqui nesse curso de WordPress. Entre outros cursos aí que a gente teremos na plataforma. Eu não vou ficar enrolando muito aí, pedindo inscrição, curtir e tudo mais. Cara, vai estar passando aqui embaixo. Inscreva-se, minhas redes sociais. Quem quiser acessar, beleza. Não vou ficar forçando a barra como acontece em vários outros vídeos. Nesse primeiro vou estar só orientando, os próximos não vou nem orientar. A gente já vai cair direto na prática. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o WordPress e fazer a instalação aí do servidor web. Beleza? Bora lá então. Eu vou abrir aqui o navegador. O WordPress a gente vai baixar no site wordpress.org. Então é só dar um Enter. Dá pra gente trocar aqui o idioma para português Brasil, caso vocês queiram. Quem quiser utilizar em inglês mesmo. Troquei aqui para português. Aqui em cima a gente vai ter, ó, baixar WordPress. Só dar um clique e logo aqui embaixo a gente vai ter baixar WordPress. Só dar um clique novamente e aguardar. São 12 megas, é bem pequenininho. Sempre quando for baixar alguma coisa, eu vou fazer uns cortes para o vídeo não ficar tão extenso, tão longo. Beleza? Aqui eu estou utilizando essa touquinha aqui porque meu cabelo está muito bagaçado, touquinha do Batman. E como ultimamente tá quente pra caramba, a gente tá só no Tera. Não sei se vocês gostam aí de tereré. Beleza, então aqui a gente tem o WordPress baixado, tudo tranquilo. Além do WordPress, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele baixou na pasta download. A pasta tá uma bagunça aqui. Vou jogar lá na área de trabalho. Então aqui eu selecionei, coisinha básica de Windows, aí acho que todo mundo sabe, né? Selecionei, dei um Ctrl X, Windows Key, a tecla M para minimizar todas as janelas. E eu vou dar um Ctrl V aqui para copiar na área de trabalho. Vou deixar o WordPress aqui em cima. Ele está na versão 5.3. Então eu estou gravando o vídeo aqui em novembro de 2019. Então pode ser aí que dependendo quando você estiver assistindo o vídeo, já esteja em outra versão. O próximo passo que a gente precisa fazer aqui agora é baixar um servidor. Dá pra gente fazer na raiz. Isso aí mais pra frente eu vou ensinar vocês. Instalar o Apache, depois instalar o PHP, tudo separado. Só que para facilitar aqui no começo, a gente tem já uns pacotes de instalação que fica muito mais prático e ele já instala tudo aí pra gente. PHP, Apache, entre outros serviços aí. Então a gente vai entrar aqui no navegador novamente. Então deixa eu pegar minha colinha aqui, para não ficar muito perdido. Pessoal, tive que fazer um corte rápido aí, porque a bateria da minha outra câmera estava acabando, estava no fim, então tive que cortar para voltar aqui. Então, voltando, a gente precisa fazer a instalação aí de um serviço web local, no caso, aí um servidor web. Então a gente tem o AMP, aí é aquele pacote, né, que já vem PHP, vem um monte de coisa junto. A gente tem o AMP, no caso, que seria aí pro Windows, né? Além do AMP, a gente tem o MAMP. Esse MAMP aqui, ele seria pro Mac. E a gente tem o LAMP, que é pro Linux. E o mais completo é o XAMPP. Então esse XAMPP aqui, como ele é o mais completo, ele serve praticamente aí para todos os dispositivos, Linux, Windows, Mac. Então como ele é mais completo, eu vou baixar ele. Vou dar um clique aqui. É só ir no Google e digitar XAMPP do jeito que está aqui. Aí vocês podem pegar esse primeiro link aqui, ó.
E aqui embaixo a gente tem, ó, a gente tem o XAMPP aí pro Linux, pro Mac. Nosso caso aqui a gente vai baixar pro Windows. Tem a versão aqui do PHP, ó, que tá em 7.3. Legal. Então vamos baixar ele. 146 MB. Aqui como a internet está um pouco rápida, eu vou deixar baixando. Não vou nem fazer corte no vídeo. Nem sei como vai ficar esse primeiro vídeo aí, né? Eu tava utilizando a câmera lateral aqui, agora estou usando a webcam, não sei nem como vai ficar. Aí nos próximos aí eu me organizo um pouco melhor e a gente faz sem tanta enrolação. Então a ideia dos vídeos do canal aqui é já cair direto aí na prática, sem ficar teorizando demais. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem os comentários aí embaixo. Aí eu dou algumas explicações a mais. Beleza, a gente tem então o XAMPP baixado e a gente tem o WordPress. Mesmo esquema, eu vou lá na pastinha de download, vou pegar o XAMPP. Tá bem aqui, ó, vou selecionar ele, Ctrl X, vou minimizar todas as janelas e jogar aqui para a área de trabalho. Então aqui a gente tem o XAMPP e o WordPress baixado. Eu vou começar instalando aqui o XAMPP. No meu computador já está instalado, mas eu vou instalar por cima, só para vocês acompanharem aqui. Aqui ele faz um questionamento, pergunta se a gente quer continuar com a instalação. Yes. Beleza. Então aqui é aquele esquema, next, next, finish e já era. Então vamos para a próxima tela. Aqui são os serviços que ele vai instalar. Então ele vai instalar Apache, MySQL, vários serviços. Vou deixar tudo marcado aqui. Tem até alguns aqui que eu não vou utilizar, igual o Per. Vou deixar tudo marcado. Next. Aqui vai ser o local aonde ele vai instalar. Então a gente precisa ficar bastante atento aqui. Ó. Ele vai instalar no C2 ponto, na pastinha XAMPP aqui. Beleza? Então a gente vai precisar memorizar essa pasta aí, porque vai ser lá que a gente vai colocar o WordPress depois. Aqui, se a gente quer aprender um pouco mais sobre o XAMPP, não, vou desmarcar essa opção. Next de novo, Next. Agora é só aguardar a instalação. Beleza, aqui não teve como, tive que fazer um corte, né? Porque foi bem demorada aqui a instalação. Então aqui ele pergunta se você quer startar, né, o painel de controle agora. Vou desmarcar essa opção aqui e vou finalizar. E no meu caso aqui acabou a instalação, né? Não apareceu o ícone aqui na tela. E pelo iniciar aqui tá difícil de encontrar, então eu vou direto lá na pasta. Ele foi instalado no C2 ponto, XAMPP. Se a gente rolar aqui embaixo, a gente vai ter o controle. XAMPP Control. Então eu vou jogar ele lá na área de trabalho. Para ficar mais fácil para inicializar ele. O que eu acho interessante nisso? Sempre quando a gente inicializar o sistema, no meu caso aqui o Windows, ele não vai deixar carregado o Apache, o MySQL já automático. A gente precisa sempre estar startando. Então, por que eu acho bacana? Porque se a gente geralmente instala o Apache na raça mesmo, coloca o Apache, coloca outros serviços, pesa um pouco o Windows, porque na hora que o Windows for startar, ele vai carregar esses serviços aí. Então a gente teria que entrar lá no serviço e marcar como manual. Então dá um pouco mais de trabalho. Então utilizando o XAMPP fica um pouco mais fácil. Então vamos startar ele aqui para vocês verem como que é a interface dele. Ele vai perguntar a linguagem, às vezes, na hora que vocês forem startar. No meu caso aqui eu marquei inglês. Então aqui a gente vai ter o serviço, ó, os módulos que a gente tem. Tem o Tomcat também aqui que a gente poderia estar utilizando. No nosso caso aqui a gente vai utilizar o Apache e o MySQL para a gente poder estar utilizando o WordPress. Então se a gente ir no navegador aqui, ó, e digitar localhost, ele não vai carregar nada, porque o Apache ele não foi inicializado ainda. Então a gente vai lá no XAMPP e Start, dá um Start aqui no Apache e dá um Start no MySQL. Olha lá, se marcar verdinho aqui, é que tá tudo ok. Ele vai marcar as portas que estão sendo utilizadas, ó. Se a gente voltar no navegador aqui, digitar localhost, dar um F5 para atualizar, olha lá, ele vai mostrar que está funcionando corretamente, ó. Então a gente tem um Apache, o MariaDB, né, que seria o MySQL. Então aqui a gente tem o MariaDB, o PHP, o Per, tudo startado. Então se a gente voltar aqui, por exemplo, e parar o Apache,
Dá um atualizar aqui, ó, localhost. Olha lá, parou. Então fica bem simples aqui, bem fácil de vocês startarem aqui um serviço ou parar o serviço. Olha lá, só de startar ele já atualizou a página aqui. Quem quiser também pode estar utilizando aí o 127.0.0.1, que seria a mesma coisa que digitar localhost, vai dar na mesma. E às vezes vocês estão no Google, aí vocês vêm aqui na parte de pesquisa às vezes e digita localhost. O que ele vai fazer? Vai fazer uma pesquisa sobre o que é o localhost, ó. Então quem quiser entender a parte teórica tá aqui, ó. A gente precisa vir aqui na barra de endereço e digitar localhost. Beleza? Então agora aqui no cantinho a gente vai ter o phpMyAdmin, que é o administrador aqui do MySQL. Linguagem que a gente está utilizando aqui. A gente tem os database. Olha lá, tem um database teste. A gente tem as contas de usuários, aqui vai ser bastante importante. Então, o nosso usuário que a gente está utilizando aqui é o username, no caso é o root, e a gente tem o local dele aqui, ó, o host name dele, que é o localhost. Então, esses dados aqui é interessante a gente marcar. A gente vai voltar aqui em database, e a gente vai criar um database para a gente poder utilizar o WordPress. No meu caso aqui, eu vou colocar NoPack. Só que quem quiser criar um outro nome aí, teste, já tem o teste aí. Quem quiser colocar um outro nome, fiquem à vontade. No meu caso aqui, eu vou colocar NoPack. Beleza? Então agora sim a gente vai para a instalação. Quando eu olho aqui para o lado é que eu estou pegando a minha colinha aqui para seguir uma sequência bacana aí para vocês. Então o próximo passo aqui agora é a gente instalar o WordPress. Então vou minimizar essas janelas aqui. O WordPress ele vem compactado. Então é coisinha básica, cara. Quem não sabe, meu, aí é complicado. Dá uma pesquisada aí, instala o WinRAR. No meu caso aqui eu uso o WinRAR, tem pessoas que gostam de usar o 7-zip. Então aqui eu vou dar um clique com o botão direito, a gente já vai ter as opções aqui de extrair, ó. Vou colocar extrair aqui. Ele vai criar essa pastinha aqui, WordPress, ó. Então é legal vocês anotarem aí os dados que a gente já tem. A gente já tem o user que a gente está utilizando lá no banco de dados, que é o root. Password não tem, tá em branco, tá? E o servidor é o localhost, o servidor do MariaDB, do MySQL, beleza? E a gente criou um banco de dados novo, no meu caso aqui, chamado NoPack. Então é legal a gente marcar essas informações aí que elas serão necessárias quando a gente for instalar o WordPress. Então aqui a gente tem a pastinha do WordPress. Eu vou dar um clique nela, Ctrl X. Vou lá aonde está instalado o Champ. E aqui a gente vai ter, ó, htdocs. Tdoc, que é onde fica as páginas aqui. Então conforme vocês forem criando página em PHP ou HTML mesmo, a gente coloca dentro desse htdocs. Então vou dar um Ctrl V aqui. Olha lá, copiei já o WordPress. A gente vai precisar dessa pasta para fazer a instalação. Eu vou renomear e vou colocar NoPack, nome da pasta. O mesmo nome que eu estou utilizando lá no banco de dados. Quem quiser colocar, quem criou aí, sei lá, banco teste, sei lá, coloca lá o nome que vocês... Renomei o nome da pasta aqui com o nome do banco de dados. É uma dica aí que eu passo para vocês. Beleza? E para acessar agora essa pasta aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no navegador. A gente vai colocar localhost / o nome da pasta. Essa pasta que a gente descompactou do WordPress, que a gente renomeou, no meu caso aqui, para NoPack. Olha lá, só dá um Enter aqui. Já está em português, bonitinho aí. Que eu baixei em português. E aqui a gente vai fazer a instalação agora do WordPress. Então ele pede aqui nome de banco de dados, senhas e tudo mais. Então a gente já tem o banco de dados lá, a gente já marcou. E vamos lá.
A instalação aqui é bem simples. O nome do banco de dados a gente vai colocar, no meu caso, Noptec. Nome do usuário e senha. Então aqui a gente vai colocar o quê? Vocês lembram o nome do usuário? Root, no caso lá do banco de dados, hein? A senha, ela está em branco. O banco de dados, localhost, já está certo. Então a gente vai enviar. Agora sim a gente vai começar a instalação aqui do WordPress. Então a gente vai clicar em instalar. Ele vai pedir um título para o nosso site. No meu caso aqui eu vou colocar Noptec Cursos e Tutoriais. Nome do usuário, aqui é interessante vocês colocarem um nome mais complexo ou uma senha complexa. Estão vendo a senha que ele trouxe aí pra gente, ó, logo abaixo? Nosso caso aqui, mais pela didática, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, eu vou colocar admin e na senha admin também, ó. Tá muito fraco. Entendeu? Mas é só para termos didáticos. Quando vocês forem criar um site mesmo, é interessante vocês colocarem uma senha mais forte. Então aqui eu vou confirmar, entendeu? Que eu estou utilizando uma senha fraca. Vou marcar essa opção. Aqui embaixo ele vai pedir um e-mail. O e-mail eu vou colocar o e-mail da Noptec, noptecoficial@gmail.com. Aí vocês vão colocar o e-mail aí. Aqui embaixo a gente tem a opçãozinha para enviar mecanismos de busca. Esse aqui a gente vai deixar desmarcado por enquanto. Instalar o WordPress, aí é só aguardar um pouco. Olha lá, beleza, prontinho, ó, o WordPress foi instalado. Obrigado, divirta-se. Nome do usuário, admin, senha. Ela está escondida, a gente vai acessar. Então aqui, ó, quando vocês forem acessar, vocês podem colocar, ó, quando for acessar o WordPress, no caso, para fazer as alterações no site e tudo mais, vocês vão colocar localhost, Noptec, no caso, que é o nome daquela pasta que a gente criou lá, que a gente baixou o WordPress e renomeou para Noptec, no meu caso aqui, wp-login ou admin, a gente pode estar colocando, ele vai carregar essa tela que a gente tem aqui. Então a gente tem coisas separadas aqui. Então, a gente tem o banco de dados, que a gente tem o usuário root, tá sem senha no nosso banco de dados, dá pra gente atualizar depois, vou mostrar para vocês como funciona. Para acessar aquele banco de dados a gente usa o localhost, ok? E a gente tem o WordPress. No WordPress a gente tem o usuário admin e a senha admin também. Dá para a gente marcar a opção aqui para lembrar, para não ficar toda hora digitando. No meu caso, vou deixar desmarcado. Aí é só clicar em acessar que ele vai acessar o WordPress. Então a gente tem aqui todo o ambiente de criação aí do WordPress. Por que o WordPress e não o Wix, por exemplo? Mais para frente eu vou fazer um vídeo aí sobre o Wix também. O Wix, se a gente for analisar a parte de criação mesmo de site, ele é um pouco mais fácil até do que o WordPress. O WordPress a gente precisa de um pouco mais de conhecimento. Mas se a gente for levar em consideração a parte de blog, a parte de SEO do WordPress, ele supera o Wix. Por isso que é interessante a gente aprender o WordPress. Então, se vocês querem simplesmente criar um site rápido, jogar na internet lá e acabou, beleza, tranquilo. Agora, se vocês querem criar um site para ranquear, a gente fazer um SEO nele, para ele ranquear, quando alguém for pesquisar, ele ficar nos top lá de pesquisa, aí eu aconselho vocês utilizarem o WordPress, beleza? Então, nessa aula, a gente fica por aqui. Eu expliquei para vocês aí como a gente faz para baixar o WordPress, como a gente faz para baixar o Champ, como que a gente starta o Champ lá. No nosso caso, a gente startou o Apache e startou o MySQL. Como que a gente fez para criar um banco de dados para utilizar aqui no WordPress. E na próxima aula a gente vai começar a entender como que funciona esse ambiente aqui. Beleza? Então, provavelmente, amanhã ou depois da manhã, eu vou subir também a instalação do Linux. O Linux é super interessante vocês conhecerem também. Então eu vou ensinar nesse primeiro momento a vocês trabalharem com o Linux utilizando o VirtualBox. Aí numa aula seguinte aí eu vou ensinar vocês a instalar realmente na máquina. Então lá vocês vão entender o que é o VirtualBox, como a gente faz para instalar o Linux. E numa outra aula como a gente faz para instalar o Linux
no PC mesmo. Com o Linux, vocês conseguem fazer tudo que vocês fazem no Windows. Acessar e-mail, digitar documentos, planilha, jogar, vocês conseguem fazer tudo. Com certeza o Windows ele é o mais utilizado, aí o pessoal acha que é mais fácil o Windows do que o Linux. Se bem que as distribuições de Linux que a gente tem ultimamente, elas são tão fáceis quanto o Windows de mexer. E dependendo da empresa, a empresa não vai querer comprar licenças para utilizar o Windows, que sai muito caro. Então tem muitas empresas que utilizam o Linux. Então para aqueles que estão procurando ingressar no mercado de trabalho, cara, é essencial vocês entenderem aí um pouco de Linux também, como que a gente faz para trabalhar com o ambiente. Então a gente vai ter curso aí de instalação de servidor de Linux, montar firewall, instalar servidor web, servidor de arquivos no Linux. Então a gente vai ter esse curso de Linux e por enquanto esse curso de WordPress. Vai ter uma aula também que eu vou ensinar vocês a instalar o Windows também, para vocês não ficarem pagando formatação, não sei quanto está a formatação aí, R$50, R$100 que o pessoal cobra. Hoje em dia é super fácil instalar o sistema. Então eu vou passar um curso para vocês mesmos. Acontecer um problema no computador, vocês irem lá fazer o backup das coisas e vocês mesmos instalar o Windows na máquina de vocês. Vocês podem até ganhar um trocado aí. Tem aquele amigo às vezes que tem dificuldade com Windows. Vocês vão lá e pegam o computador, cobra 50, 100 pau do camarada lá e faz a instalação. Beleza? Então eu fico por aqui. Meu nome é Fábio. Até mais. Tchau.